Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de João, no capítulo 8, versículos 31 a 36, onde destaco especialmente o versículo 36, que diz assim: Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Que assim Deus Espírito Santo, Ele esteja conosco neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Estimados, o tema da mensagem de hoje é em busca da verdadeira liberdade. E quando falamos em liberdade, nós temos que primeiramente definir o que é realmente liberdade. O que é de fato ser livre? O que é liberdade? O que é de fato ser livre? Aqui neste mundo, muitas pessoas pensam que vivem livres, que têm total liberdade para fazer aquilo que bem entendem, aquilo que quiserem. Porém, eu posso já começar dizendo que aqui neste mundo não existe a questão de realmente ser totalmente livre. A liberdade completa de eu fazer o que eu bem entender, de eu ser livre para tomar as minhas próprias decisões e fazer aquilo que me agrada ou não, aquilo que eu quero ou não quero fazer. Essa total liberdade de agir, de pensar, de ser, ela, na realidade, ela não existe. Ela é uma utopia, a gente poderia dizer assim. É um desejo, talvez, que muitos querem atingir, mas neste mundo não vão conseguir. Até mesmo porque existe uma frase que diz assim: a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, liberdade do próximo. E se nós realmente pararmos para pensar, a gente não é realmente livre para fazermos aquilo que bem queremos. Em nossa sociedade, em nosso país, nós temos leis, nós temos regras. E se a gente não quiser andar de acordo com essas leis, de acordo com essas regras, nós vamos ter problemas. Nós podemos até mesmo ser condenados e aí sermos presos, se nós não andarmos conforme as leis do país. É simples, posso dar vários e diversos exemplos, mas eu poderia pegar meu carro e sair dirigindo a velocidade que eu quisesse, pois o carro é meu. Porém, as leis das rodovias dizem que eu tenho que respeitar o limite de velocidade. E se eu não respeitar, eu posso ser multado por isso. Eu também poderia sair, talvez, aí roubando, matando, enfim, fazendo o que eu quisesse. Mas as leis do país dizem que isso é errado. E se eu fizer algo desse tipo, eu posso ir preso. Enfim, liberdade, como eu disse, de uma forma completa, de uma forma geral, no meu entendimento, ela não existe. Até algumas pessoas pensam: mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem entender aqui, eu tenho que cumprir sim uma ou outra regra, mas no geral nós somos livres, eu não tenho amarras, ninguém está me prendendo. Será? Será que nós não estamos presos a um sistema, a um modo de vida, a um modo de pensar e de agir? Será? Aí fica a reflexão para cada um. Como eu digo, é difícil muitas vezes até mesmo definirmos o conceito de liberdade, porque a liberdade, ela verdadeiramente tem um limite.
E ela, sem limites, ela deixa de ser liberdade e vira libertinagem. Ou seja, as pessoas fazerem o que bem entenderem quando quiserem. E por isso é importante também que tenhamos leis em nosso país. Nós aqui como cristãos também temos leis. Dentro da igreja nós também temos mandamentos. Nós também temos um modo com que Deus quer que a gente siga. E sem leis poderíamos dizer que o mundo seria um caos. Se todo mundo tivesse liberdade de fazer o que quisesse e como bem entendesse, o mundo seria um caos verdadeiro. Por isso, eu digo e repito, a liberdade em si, verdadeiramente, como alguns um conceito extremo, ela não existe. E nós podemos ver isso também no texto de hoje. No texto do Evangelho que nós acabamos de ler. Aonde Jesus chega para os seus seguidores, para aqueles que creram nele, diz ali no versículo 31, e diz assim: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, os meus ensinamentos, vocês serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, diz Jesus. Mas aí os discípulos e os seguidores deles começaram a pensar assim, como eu disse para vocês, será que o que Jesus está dizendo? Como assim liberdade? A gente não é livre? Eu pensei que nós éramos. E aí, vejam o que eles respondem para Jesus. Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Vejam, o pensamento deles é o mesmo pensamento que hoje muitas pessoas têm com relação à liberdade. Só pensam na liberdade aqui no mundo. Só pensam naquele conceito de que se eu posso fazer o que bem quiser, se eu não sou escravo de nada ou de ninguém, aí eu tenho liberdade. E Jesus diz, se vocês seguirem os meus ensinamentos, vocês serão meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles se questionam, mas nós já não temos liberdade. E aí Jesus, em outras palavras, diz, não. Nós não temos liberdade. Qual que é o contrário de liberdade? Qual é o contrário de liberdade? Escravidão? Viver presos? Viver com correntes, com amarras? Poderíamos dizer que isso é o contrário de liberdade. E aí Jesus diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Quem peca é escravo do pecado. E lá em Romanos, no capítulo 3, nós lemos no versículo, deixa eu ver, aqui se eu encontro rapidamente qual dos versículos é. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, todos nós pecamos e todos nós estamos amarrados, estamos escravizados, estamos presos ao pecado. Podemos até ter liberdade aqui neste mundo, mas na questão espiritual, nós estamos escravizados e somos escravos do pecado. E por mais que a gente tente chegar até Deus, vamos imaginar como se Deus estivesse aqui próximo de nós, né? Talvez aqui em cima, e a gente tentasse pelos nossos esforços chegar até Deus, alcançar a Deus.
de diversas maneiras. E por mais que a gente tentasse subir, ir até Deus, nós não conseguiríamos. Porque nós temos fortes correntes, como na imagem ali, correntes que nos aprisionam. Vocês se lembram daquelas bolas, né, que antigamente se amarravam nos pés dos escravos para eles não saírem fugindo? Pensem como se essas bolas fossem os nossos pecados, nos aprisionando e não deixando com que a gente chegasse até Deus. E por mais que a gente tentasse se livrar deste peso, nós jamais conseguiríamos. Por nós mesmos, jamais conseguiríamos a verdadeira liberdade para chegar até o Pai. Mas o que tudo isso tem a ver com o dia de hoje, culto em que queremos celebrar a Reforma? Lá na época de Lutero, em 1517, estavam oferecendo ao povo um meio de conseguir chegar até Deus, de conseguir se livrar das pesadas cargas, do peso do pecado que tanto afligiam as pessoas, das correntes pesadas. E este meio eram as chamadas cartas de indulgência, que concediam àquele que pudesse e tivesse condições de comprá-las, conseguia o indulto, ou seja, o perdão por algum pecado cometido. E assim reduziria o tempo das pessoas no purgatório, e dependendo da quantidade de dinheiro que a pessoa tivesse para pagar, ela poderia ser liberta totalmente da culpa e ir direto para o céu. Ou seja, para conseguir o perdão dos pecados, simplesmente você pagava uma certa quantia. Os ricos até que conseguiam, mas os pobres, infelizmente, viviam aterrorizados, porque sabiam que não tinham condições de fazer tal coisa. E mesmo se tentassem pelos próprios esforços, sabiam que não conseguiriam se livrar da pena, do castigo, da condenação. E em muitas pessoas isso causou terrores na alma. Podemos dizer que até mesmo o próprio Lutero sofreu com isso, e por isso ele se martirizava, para que, talvez tentando entender através do seu próprio martírio, das suas próprias dores, ele conseguisse uma remissão da culpa e do castigo de Deus. Mas não é assim que Deus age. Não é através dos nossos esforços, não é através de dinheiro que nós conseguimos o perdão para os pecados, que nós conseguimos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, como o próprio Jesus diz, está no Filho. E se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A verdadeira liberdade, quem conquistou para nós foi Cristo Jesus ao morrer lá na cruz, por nós, para nos dar a salvação e nos dar a vida eterna. E isso, lá em 1517, no século XVI, havia sido esquecido pela igreja e os cristãos estavam apavorados. E aí então Lutero resolve escrever as 95 teses para dar um pontapé inicial para debater este ponto na sua igreja, para que retornasse ao verdadeiro evangelho, dizendo que a salvação é somente através de Cristo e só Cristo pode nos dar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. A liberdade espiritual, a liberdade do perdão dos pecados, a liberdade da vida eterna. É somente através de Cristo, como Ele mesmo diz aqui: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Fora de Cristo não há liberdade. E isso muitas pessoas hoje ainda não entendem. Muitas pessoas ainda hoje acham
que neste mundo vão conseguir liberdade. Mas não é assim. A verdadeira liberdade está somente em Cristo Jesus e não tem outra liberdade. Poderíamos perguntar para as pessoas hoje, poderíamos perguntar para cada um de vocês, o que de fato te mantém preso ainda aqui neste mundo? O que de fato te mantém preso aqui? O que de fato te mantém acorrentado neste mundo? São os bens? São as posses? A família? A saúde? A vida? O lar? A política? Um partido ou um candidato político? Tem pessoas que pensam que a liberdade a gente pode conseguir aqui neste mundo, mas estão enganadas. Todos nós somos escravos. Somos escravos dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios desejos. Somos escravos dos bens materiais, das finanças, muitas vezes, do trabalho. Coisas que nos afastam de buscar a verdadeira liberdade. Coisas que nos afastam de Cristo. Infelizmente, no dia de hoje e nestes últimos tempos, devido à polaridade das eleições, infelizmente nós vemos diversas pessoas se afastando da verdadeira liberdade por questões políticas. Se afastando de Jesus, se afastando dos irmãos na fé por opiniões diversas. E eu, como pastor, não posso deixar de ficar triste com coisas desse tipo. Com pessoas que perdem ou se afastam de familiares, de amigos, e infelizmente se afastam da igreja, se afastam de buscar a palavra e o consolo em Deus por causa de divergências de opiniões. E por isso eu faço esse questionamento para cada um de vocês que está aí assistindo, está me ouvindo. O que te mantém preso? O que te mantém afastado de buscar a verdadeira liberdade? Os bens materiais? As coisas desse mundo? O que nós vamos levar daqui? Nada. Não vamos levar nada. E por isso eu quero terminar a mensagem de hoje com a última parte do hino escrito por Martinho Lutero. A última estrofe, os últimos versos da última estrofe do hino Castelo Forte. E vocês, se quiserem, sabem na memória acompanhar. Nós cantamos assim. Nós vamos cantar no final do culto hoje. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá. Proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. Se vierem roubar, deixa aí. Aquilo que nos afasta de Deus, deixa que roubem. Aquilo que nos afasta de buscar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, que nos afasta do nosso Pai Celeste, que nos afasta dos nossos irmãos, deixe que se vá. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá. Proveito não há nenhum. O céu é a nossa herança.
O céu é a nossa herança, é isso que nós estamos buscando, e é para isso que nós viemos à casa de Deus hoje. Porque aqui neste mundo é passageiro, vai-se tudo embora. Amanhã ou depois tudo terminou, e aí tu ficou brigado com teu irmão, com teu vizinho, com teu amigo, com teu parente por causa de política, por causa de coisas deste mundo. Deixe isso ir. Busque a Cristo. Ele é o único que nos dá a verdadeira liberdade. Por isso, eu repito novamente, conforme Jesus Cristo diz: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.